Boa noite a todos, acho que eu já cumprimentei a todos, mas que o amor de Jesus esteja presente em todos os corações, nós encarnados e os desencarnados, que eu sei que tem bastante aqui dentro hoje. Enfim, eu escolhi esse tema, as dores da alma, para bater um papo com vocês, porque quem de nós que não temos algumas dores? Todos nós. Muito difícil alguém que passa em brancas nuvens nesse plano terreno, pois a espiritualidade, essa casa espírita, né, que tanto nos acolhe, que nos ajuda, ela vem nos explicar muito o porquê das nossas dores da alma, para que a gente possa entender e levar uma vida com um pouco mais de leveza, pois se nós temos o entendimento das nossas dores, nós tomamos o conhecimento do porquê que a espiritualidade vem nos explicar, a coisa fica um pouco mais clara, a gente tem mais lucidez. Porque quando nós fazemos as nossas preces aqui na casa espírita, nós pedimos muito o quê? A luz. E essa luz é o entendimento. E quando nós verbalizamos as nossas dores, a coisa fica um pouco mais clara. Não é todo dia que a gente consegue ter um dia bom. Nós temos os dias bons, os dias mais ou menos, e aqueles dias que não são tão bons. Mas tudo às vezes tem uma explicação para aquilo. Então, eu escolhi esse tema para a gente falar um pouquinho sobre as dores da alma. E nós temos que entender o que são as dores da alma, para a gente começar a bater um papo. O que são as dores que nos afligem? Aquelas dores que nós sentimos, que machuca, que dói, mas não é uma dor física. Não é aquela dor que eu vou falar assim, estou com uma dor no meu rim, que eu vou lá, tomo um remédio e a dor passa. Ou eu estou com dor de cabeça, eu tomo um remedinho e passa. Não. Essa dor, ela é o quê? De tristeza, mágoas, luto, traição, desavenças. Então, se nós formos numerar, há uma infinidade de motivos que traz essas dores na nossa alma. E como nós vamos fazer para que a gente consiga lidar com tudo isso? Porque muitas vezes essas dores, elas são invisíveis aos nossos olhos. Ela não é palpável. Porque se você está com dor no braço, você consegue palpar teu braço, consegue fazer isso aqui e alivia. Mas a dor da alma não tem como às vezes você apalpar. Uma coisa que eu acho que possa aliviar, às vezes é um abraço. Aquele abraço fraterno, aquele abraço cheio de amor e de carinho, que muitas vezes eu encaro como se fosse um remedinho. Outra coisa que eu gosto muito, que eu acho que é um remédio para o meu espírito, é a nossa água frutificada. Que eu sempre falo que essa água frutificada, ela tem um remédio tanto para o nosso corpo físico e para o espiritual. Porque nós somos matérias, nós somos matéria. Mas e o nosso espírito, que é calejado? Há uma historinha que diz assim, que uma mulher, ela tinha perdido o filho, ela estava com o filho no braço e ela foi atrás de um monge. E ela foi atrás do monge porque ela queria que o monge ressuscitasse o seu filho. E naquela época, todas as casas tinham a semente de mostarda. Então ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, você bate na casa de todo mundo aqui da vila e pergunta para eles se eles têm a mostarda. Você traz o grão de mostarda para mim, mas tem que ser de uma casa que ninguém passou por uma dor da alma. Para aquela que nunca perdeu ninguém. Para aquele que nunca
passou um desabor. Ela foi na casa de todo mundo, bateu, todo mundo dava o grau de mostarda para ela. E ela perguntava, você já perdeu alguém? Já, eu já perdi alguém. Aí ela foi na casa de todos, e todos tinham perdido alguém. Perdido eu falo assim, no sentido figurado, porque para nós espírita ninguém perde ninguém, pessoa à parte. Dá um tempo da nossa convivência física, mas espiritualmente nós estamos ligados. É uma coisa figurada. Aí ela chegou no monge, ela despencou no choro e ela viu que ela não era a única sofredora naquele povoado. Todo mundo tinha passado por uma dor da alma. Muitas vezes, egoístas que somos, porque todos nós somos egoístas, achamos que só nós estamos passando por dificuldade. E às vezes nós esquecemos de olhar o nosso vizinho, os nossos próximos, as pessoas amigas da família, que estão passando também por um problema. Porque a dor de cada um, ela não tem fita métrica. Não tem como a gente medir. Às vezes nós podemos levar aquela situação que igual que o outro está passando, com uma leveza maior. Por quê? Porque nós estamos firmes na nossa fé. Mas é difícil. Cada um lida com o seu problema de uma maneira. Pode ser o mesmo problema que você, mas ele lida. A dor é intensa, do mesmo jeito, mas ele lida de uma maneira diferente. Por exemplo, quando a gente perde nossos pais, nós somos órfãos. Se você perde o seu companheiro, você é viúvo ou você é viúva. Agora, quando você perde um filho, nem nome tem. Não tem. Não é rotulado. Porque a dor é tão intensa que nem nome tem. E isso é uma dor da alma. A dor da alma, se você está passando por uma doença, olha que dor da alma. Isso dói na nossa alma. Porque você está passando por um aprendizado. Muitas vezes as pessoas acham que você passar por um problema de saúde, Deus está te castigando. O que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou passando por isso? E nós não encaramos de uma outra maneira. Nós não encaramos, nós não conseguimos às vezes encarar que aquilo é uma dor da alma que nós precisamos passar para que a gente aprenda alguma coisa. Você pode ver que quando nós estamos passando por uma dificuldade, por uma prova de fogo, quando você sofre por um período, porque o sofrimento ele tem um fim, ele não é eterno. Quando a gente passa por tudo isso, que a gente sai desse sofrimento, que a gente alivia por essa passagem, sempre vem a bonança, sempre vem um acalento para o nosso coração. Porque Deus dá a dor para a gente passar, para a gente aprender. Mas Ele também dá o consolo. Ele não abandona nenhum de nós. Por mais achando que tem hora que a gente acha que Deus ele está nos abandonando, Ele não abandona. E o que causa essas dores da alma? Além da matéria, das coisas da matéria que a gente sofre. Poxa, como não? Nós precisamos da matéria para sobreviver. Nós não temos que ser achando que vou levar tudo com leveza. Nós não conseguimos ainda. O nosso mundo é regido pela matéria. Nós não conseguimos desprender facilmente das coisas. Quem consegue é a pessoa mais rica. Se a gente perguntar assim, qual é a pessoa mais rica do mundo? O que vem na nossa cabeça? Bill Gates, né? Que acho que é um dos mais ricos. Que acho que está em primeiro lugar da Forbes. É o Bill Gates. Bill Gates, né? A gente não vai pensar que a pessoa que é mais rica é aquela pessoa mais desprendida da matéria. E não é só de bens materiais, é de tudo que ela é desprendida, que ela não sofre por pequenas coisas, não sofre por picuinhas. Porque nós sabemos também
que a dor é tudo aquilo que é difícil na nossa vida. Às vezes a gente confunde o que é a dor e o sofrimento. Que o sofrimento é o modo como a gente lida com a situação. E a dor não. A dor é tudo aquilo de ruim que acontece com a gente. Que é aquilo que é difícil, né? Então, quando a gente vai ver todas essas causas, uma coisa impera muito nessa dor da alma. É o nosso quê? Nosso orgulho, o nosso egoísmo. Porque muitas vezes nós temos vergonha até de pedir ajuda, não é? Nós temos vergonha de pedir ajuda. E esquecemos que Jesus, quando ele esteve aqui na sua passagem terrena, ele teve 12 amigos, os 12 apóstolos. Eles eram perfeitos? Não. Mas ele precisou da ajuda dos 12 apóstolos. E muitas vezes nós esquecemos de pedir essa ajuda para os nossos amigos, nossos entes queridos, ou até na casa espírita, porque nós somos orgulhosos. Nós temos medo de admitir que estamos precisando de ajuda. E qual de nós que não tem uma dor? Todos nós passamos por uma prova de fogo. Porque se aqui é o plano terreno, onde nós viemos colocar em prova tudo aquilo que nós aprendemos na espiritualidade, mas para ver se a gente aprendeu mesmo a lição, porque lição dada, lição não aprendida é a lição repetida. Se a gente vem para cá para aprender, para pôr em prova tudo aquilo, você acha que nós viemos aqui de turista? Não, nós não somos turistas. Nós caímos na família exata, no lugar exato, na hora certa. Nós não caímos de paraquedas na família, não. A nossa maior prova, é o quê? É a nossa família, gente. Pode ver. Se a gente discute com um vizinho ou com alguém conhecido, ele vai para tua casa e você vai para a sua. Pronto, acabou. Mas se for alguém da nossa família, você vai ter que o quê? Se reajustar dentro da sua casa. E daí? A prova da família é aquela prova que nos desafia todos os dias. Porque nós estamos aonde? Aonde nós escolhemos também. Então, para a gente tornar esse mundo mais leve, a espiritualidade vem nos explicar o quê? Que a gente tem que ter a luz do entendimento, para que a gente possa colocar em prova todos os ensinamentos de Jesus. Se a gente não conseguir colocar em prática tudo isso que a gente aprende, o que acontece? Vem as dores da alma. Porque falando é uma coisa, colocar sabendo outra coisa. E colocar em prova essa sabedoria que a gente aprende, que a gente tem, conhecimento que a gente tem, é difícil. Nós somos pequenos. Nós somos muito pequenininhos perante os ensinamentos de Deus, de Jesus. Você pode ver, olha, nós estamos 2025 anos após o desencarne de Jesus Cristo. E ainda nós não aprendemos. Vai saber quantas encarnações nós já estamos aqui e ainda a gente persiste no mesmo erro. Por isso que eu falo, se a gente passa por uma prova de fogo, que é aquelas provas pontuais na nossa vida, outro não vai passar. Tem que ser nós mesmos. A cruz de cada um, quem carrega, é a própria pessoa. E não adianta encurtar. Porque se você encurtar, lá na frente você vai precisar do pedaço que você cortou, aí você não vai conseguir transpassar a ponte que você precisa passar. Então, olha só, a gente tem que pensar muito em todos os nossos atos, porque nós temos que ter um autoconhecimento, nós temos que refletir. Porque se eu falar assim, eu vou viver meu hoje, amanhã que se dane, nós estamos vivendo no quê? Na matéria.
Agora, se a gente ficar pensando e a gente tentar se melhorar, se corrigir, aí sim nós vamos ter uma evolução espiritual. Vocês já viram aquele ditado? O ditado não, o que as pessoas falam? Ah, você tem a porta larga e a porta estreita para você passar. Então a gente pensa assim, que a porta larga, ela é larga, que você vai por ela, que são as coisas mais fáceis, mais mundanas da vida, e que você vai por ela, que você vai correr. E que a porta estreita, ela é porta pequenininha e que você vai passar assim com muita dificuldade. Não é? A porta é o mesmo tamanho. A diferença é que a porta larga, você vai passar sozinho. E a outra porta, que é a porta estreita que a gente fala, é o quê? Você vai estar abraçado com as pessoas da sua casa, da sua família, seus entes queridos, ou aquela família de coração, e você vai passar todo mundo junto na porta da evolução. Porque a gente não consegue evoluir sozinho. Nós temos que ser amparados um ao outro para que a gente consiga evoluir em conjunto. Essa pandemia que veio foi o ponto do quê? Olha quantas dores na alma nós tivemos. Foi um pavor. E aprendemos a lição. Conseguimos colocar em prática. Divaldo Pereira Franco falou que quem aproveitou, quem teve um pouco de ensinamento, que conseguiu ter uma chave virada, um alerta, 7% da população mundial. Os outros 93% não aprenderam a lição. E aí? Olha só. Então a gente tem que refletir que esse egoísmo que é nato, parece que é nato, é uma coisa enraizada nossa. O orgulho é nato, é enraizado. Para a gente domar tudo isso é muito difícil. E além de tudo, nós temos que ver também, para a gente se policiar, de não infringir a dor da alma em ninguém. E isso, como a gente pode fazer? Leveza no coração, leveza nas palavras, ser mais brando perante uma situação ou perante uma dificuldade que uma outra pessoa esteja passando. Porque hoje as pessoas não gostam nem de falar sobre Jesus. Muito pouco gosta de ouvir falar sobre Jesus. Os seus ensinamentos, as suas explicações. Eles estão em dúvida até se ele existiu. Então, olha só. Outra coisa que eu acho que causa muita dor hoje, vamos colocar assim. Não é que eu sou contra não, gente. O celular. Ele é uma ferramenta, tanto que a gente usa para estudo ou para trabalho. Hoje é um mecanismo que a gente não dispensa, porque eu mesmo sou uma pessoa que uso muito para trabalhar o celular. Mas nós não podemos deixar essa tecnologia nos domar. Por quê? Porque nós estamos deixando de conversar com as pessoas próximas a nós. Quando nós temos oportunidade, nós não conversamos, porque nós estamos no celular, mandando mensagem para uma pessoa longe e que a gente não tem tanto contato físico, e você começa a conversar com essa pessoa, que você mal vê, que mal você tem contato físico. Não que isso seja errado, você mandar mensagem, não é isso, mas a gente não pode negligenciar a nossa família que está perto de nós. Eu conheço pessoas que estão no quarto e na sala, um está mandando mensagem para o outro do quarto da sala, da sua casa. Não sou contra não, gente, por favor. Eu só estou falando assim que nós temos que ter o quê? O equilíbrio. Nós não podemos deixar de ter o contato físico dentro da nossa família para não perder, para não ficar uma coisa tão vazia, que isso vai provocando um vazio dentro da gente muito grande, porque nós precisamos do quê? Do acolhimento.
Nós precisamos do abraço, nós precisamos do toque, nós precisamos conversar, sentar, comer junto. A gente precisa disso, porque isso vai dando um vazio muito grande. E quando vem o vazio e a depressão, e daí o que acontece? Outra dor da alma tremenda, suicídio. Outra dor da alma tremenda, porque a pessoa que se suicida, ela quer o quê? Se livrar da dor. Porque todos nós, o maior medo que nós temos, o que é? O sofrimento. Acabei de falar com minha tia agora, sentada aqui. Nossa, amanhã eu vou fazer um exame, tia, mas tô com medo. Acabei de falar, porque eu não quero sofrer. Olha, acabei de falar para ela. E o que nós temos? O maior nosso medo é sofrer, gente, é a dor. E até a dor física. A dor física, nós temos muito medo da dor física. E daí? Então, a gente tem que o quê? Se fortalecer na fé. Daí eu falei, não, vou no centro hoje, vou lá, vou me acalmar e amanhã vai dar tudo certo. Então é assim que é a nossa vida. É cheio de altos e baixos. Daí nós perguntamos assim para Deus: Deus, por que essa utilidade da dor? Por que eu tenho que ter essa dor da alma, essa dor que me arrebenta, essa dor que me parte ao meio? Aí tem uma frase do Chico que ele diz assim: a dor é uma luz acesa para que vejamos melhor o mundo. E é verdade. Quando a gente passa por uma dor muito forte de deixar de ter contato físico com uma pessoa querida, que ela parte para o plano espiritual, antes da gente saber, né, de ser espírito, saber que tem uma vida após a outra, que um dia a gente vai se reencontrar, que os laços de amor, eles continuam. Antes da gente saber de tudo isso, antes da gente adentrar na casa espírita, que a gente não entende, e achando que a morte acabou tudo, que a pessoa adormeceu, que não tem mais volta, olha que dor na alma. Então, se a gente tem um conhecimento que a casa espírita nos dá, que aqui é uma passagem, que a gente vai se encontrar, que tem esses laços de amor, não conforta o nosso coração. Daí a gente nunca perde a presença física de uma pessoa uma vez só na nossa vida. É várias vezes. Porque nós temos pai, mãe, tio, tias, irmãos. Quando a gente é detentora um pouco do conhecimento da doutrina espírita, o que acontece com a nossa dor? A gente sente, claro, a gente chora, sente falta, tem saudade, mas nós não temos o desespero. Nós não temos o desespero. Porque o quê? Porque nós já recebemos a luz da sabedoria. A gente chora sim, nossa, chora até hoje. Pela saudade, pela falta, sinto falta do cheiro, não é? Mas não com desespero. É uma dor? Lógico que é, mas é uma dor mais branda. Por quê? Porque eu tenho um entendimento, que eu sei o que está acontecendo. E eu sei que daqui a um tempo eu vou encontrar. Então pense, né, como é um acalento para o nosso coração. Mas essa dor, aí a gente fala, mas por que eu vou passar por toda essa dor? Por que eu tenho que passar por todas essas provas? Antes da gente reencarnar, algumas provas pontuais, a gente escolhe. Porque nós temos que o quê? Aprender a pagar tudo aquilo que nós fizemos de errado numa outra vida e tentar escrever certo. Então Deus é tão maravilhoso para com a gente que Ele dá ainda a oportunidade de virmos aqui, corrigir, aprender, pôr em prova tudo aquilo que nós fizemos de errado na nossa vida.
Porque você acha que nós vamos fazer errado alguma coisa, vamos sair ileso? Eu fiz mal para ele, eu matei ele. Você acha que eu vou sair ilesa? Eu vou pedir perdão para Deus? Lógico que ele vai me perdoar, mas ele vai ter que o quê? Me ensinar que eu não posso mais tirar a vida de ninguém. Eu não posso mais tirar a vida dele. Vamos se dizer de uma pessoa, um político, que ele vem, ele faz, ele tira tudo, tira às vezes um remédio, ele compra errado, ele prejudica não 10 pessoas, 20 pessoas. E ele vai sair ileso disso? Quer dizer, eu vou lá, vou pedir perdão para Deus, eu vou na casa espírita, vou tomar um passe e vai estar tudo bem. Eu entendi, vai tudo bem? Não, gente, não está tudo bem. Eu vou ter que aprender que eu não posso mais fazer isso. E infelizmente, nós só aprendemos o quê? Através da dor, gente. Se Deus passar a mão na cabeça de todos nós, você acha que os filhos dele vão aprender por bondade? Não vai, gente. Não vai. Infelizmente, ou felizmente, nós só aprendemos o quê? Através da dor. Porque se doeu na minha alma, se doeu no meu coração, eu não vou fazer mais. Porque eu já estou sentindo essa dor. Então como que eu vou fazer mais? Não vou. Então, se às vezes a gente está passando por uma prova de fogo, o que nós temos que fazer? Pedir ajuda para Deus, para que Ele nos sustente, que Ele nos dê força para passar tudo aquilo. É difícil? Lógico que é, muito difícil. Tem hora que nós achamos que o nosso coração vai arrebentar, ele não vai suportar tanta dor. Parece que tem algumas coisas que nós somos partidos no meio. A gente não sabe nem colar, não é? Então, essas dores da alma, para a gente curar, na minha concepção, a primeira coisa, o que é? A oração. Quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras, isso está no livro Os Últimos 6 Dias de Jesus, passa muito bem essa passagem de Jesus, que ele vai para os Montes das Oliveiras, que ele sabia que ele ia passar por uma prova muito difícil, fisicamente. Você acha que ele não teve medo? Teve, gente. Ele teve medo, ele teve angústia, mas o que ele fez? Ele foi conversar com seu pai, ele foi conversar com Deus, para que Deus desse força para ele passar tudo aquilo que ele tinha que passar. E mesma coisa somos nós. Nós temos que ter essa comunhão com Deus. Nós precisamos o quê? Pedir força para Deus, para que a gente possa passar aquele momento muito difícil. E às vezes a gente perde essa comunhão com Deus, porque a gente acha que a gente não vai ser escutado. E se nós somos criação de amor, como que Ele não vai escutar a gente? Vai sim, gente. Então, nesses momentos de dor, a gente tem que rogar muito para Deus. Outra coisa que nos ajuda a aliviar muito as nossas dores é a caridade. Porque quando você se dispõe a ouvir alguém, a conversar com alguém, dar um abraço quando a gente precisa. Gente, um abraço é um recarregamento de energia. Muitas vezes, eu vou falar uma coisa para vocês, que é assim, eu chego no velório, parece que é uma coisa que acende assim, fala assim, olha, aquela ali, como a minha família inteira foi embora, as pessoas falam assim, aí, olha a Cristina, passou por tudo e está aqui. Então, parece que eu sou uma referência de perca. Eu sou uma referência de quando chegar e falar assim, nossa, como que aquela ali está em pé? Como que aquela ali está sobrevivendo? Estou sim, com a graça de Deus, de frequentar a casa espírita. Então, essa caridade que a gente tem para com o outro, de ouvir o que ele tem para nos dizer. Hoje eu passei a manhã inteira ouvindo uma pessoa. Eu queria estudar
E eu fiquei a manhã inteira ouvindo essa pessoa. Não precisou estudar. Peguei e falei assim, olha ali, ela tá precisando, deixa ela falar. Eu ouvi ela, fiquei ouvindo a manhã inteira. Porque ela tava com uma dor no joelho. Mas ela queria me falar que ela tava com uma dor no joelho. Enfim, tem muitos meios da gente fazer a caridade. E isso cura o nosso coração, ajuda. E o autoconhecimento também. Porque se eu começar a entender o que se passa comigo, eu estender a mão para ajudar o outro, minha janela ela vai ser mais ampla. Porque nós temos nosso livre-arbítrio de tomar as decisões. Quando aconteceram os fatos na minha casa, que foi muito difícil, eu já frequentava aqui o centro. Só para vocês terem uma ideia, não quero ser mártir nem nada, teve um ano que foi embora do plano terreno, que desencarnou 11 pessoas da nossa família. 11 pessoas. Foi assim, ó, muito rápido, pessoas bem próximas. E eu tomei uma resolução. Chegou uma pessoa no meu estabelecimento e falou assim para mim: ai, que saco, eu vou ter que ir lá na casa da minha mãe escutar reclamação. Ai, que tortura. Aquele me machucou dentro de mim. Foi um chacoalhão. E eu falei assim, nossa, então eu vou ter que tentar melhorar, porque eu não quero ser uma pessoa amarga, porque eu não quero que o meu filho, que eu tenho certeza que ele vai morar fora, e um dia que ele entrar dentro, pensar que ele vai vir na minha casa, e essa mãe reclamona, essa mãe amargurada, não quero ouvir isso. Essa filha. Não, mãe, porque meu filho queria falar pra mim, ai, que saco, eu ter que ir na casa da minha mãe. Já pensou eu ouvir isso? Meu filho não querer vir na minha casa, porque eu sou uma pessoa reclamona, que eu sou chata, que eu sou amargurada, pela uma situação, pela uma dor da alma que eu passei. Falei, não quero para isso para mim. Então, com esse autoconhecimento, o que eu fui? Fui procurar ajuda. Procurei ajuda de todos os lados. Eu procurei ajuda da matéria, que eram os médicos para me ajudar. Eu procurei uma terapia para ela poder me ouvir. Eu procurei o centro para que ele me fortalecesse na minha fé, porque eu não queria ser uma pessoa amargurada. Eu não queria levar esse nome de pessoa chata. Então, esse autoconhecimento que nós temos que ter é o nosso quê? O nosso livre-arbítrio de tentar melhorar uma situação. Tem como a gente mudar? Não tem. Tudo aquilo que é imposto para a nossa vida, que não é detentores da nossa mão, que não tem como a gente mudar, que as dores infligidas pela vida, que são as nossas provas, se não tem como eu mudar, eu tenho como que o quê? Reverter a situação de que modo? Aceitando os desígnios de Deus e lutando para que a gente possa ter um dia melhor. É um dia de cada vez, gente. A gente não consegue sair de uma situação que a gente não enxerga nada de uma hora para outra. Não. Hoje é de um dia, amanhã um pouquinho melhor, e assim a gente vai indo. Essas melhoras muito rápidas, a queda depois é maior. É um dia de cada vez. É um dia refletindo, é um dia amanhã a gente amanhece um pouquinho melhor. Aquele dia não tão bom, vamos fazer essa conexão com Deus para que a gente fique melhor. Para que essa dor da alma, ela possa o quê? Amenizar. Eu gostaria de ter falado um pouco de onde tudo isso que a gente reflete, que a gente aprende. A gente pega o livro dos Espíritos, tem. Se a gente pegar o nosso Evangelho, no capítulo 5, que é o Evangelho maior que tem dentro do Evangelho, ele vai falar sobre o quê? As nossas aflições. São os nossos sentimentos, as dores da nossa alma. Se nós pegarmos mesmo, tem uma parte lá do Evangelho, que é o capítulo 5, que fala da melancolia, né? Se a gente lê, a gente vai falar, nossa, é tudo isso que a gente sente. Mas ainda bem que nós temos a doutrina espírita, que vem nos explicar o porquê da vida, para que a gente aceite um pouco melhor.
Tem dia que nós estamos fragilizados, que a gente não consegue derrubar uma pena. Mas tem dia que nós estamos tão fortalecidos na nossa fé, que a gente escala uma montanha. Mas isso tudo é o quê? É pegar na mão de Deus. Orar bastante. Pedir a Ele, né? Que nós temos que o quê? Progredir na nossa evolução espiritual. E depois de tudo isso, é renovar a nossa esperança. Nós temos que, queira ou não queira, por mais que a gente às vezes passe os dias difíceis, que a gente fica desanimado, é a gente renovar a nossa esperança. E saber que lá na frente vai ter uma claridade, que quando a gente partir dessa vida, a gente vai partir do quê? A morte é certa, gente. Não tem remédio. Ela é a certeza que nós temos na vida é que a gente vai um dia embora desse plano terreno. Mas quando a gente partir daqui, nós deixarmos o quê? Boas lembranças para as pessoas. Que as pessoas falem com a gente, da gente com um pouquinho de saudade, porque nós demos amor, nós demos carinho. Então sempre eu rogo a Deus que Ele me dê o quê? A luz do meu entendimento. As palavras certas que eu possa falar e um coração cheio de amor. Que o amor de Jesus esteja no coração de todos vocês. Muito obrigada por vocês terem me ouvido. E alguma coisa que eu tentei passar para vocês, se vocês colocarem em prática, a espiritualidade vai ficar feliz. Agradeço a paciência de ter me ouvido e espero que todos vocês consigam amenizar um pouquinho da dor da alma de vocês com a oração para com Deus. Que todos vocês consigam, né, ter essa comunhão com Deus, que a gente consiga falar com Ele e esperar um minutinho para que Ele converse conosco. Que a gente seja banhado por essa luz, a luz do entendimento, e que a gente consiga colocar em prática, para que a gente possa levar a vida com um pouquinho mais de leveza nesse mundo terreno. Boa noite a todos. Que o amor de Jesus esteja no coração de todos vocês. Amém.